Olá, boa tarde, tudo bem? Passaram bem de ontem para hoje? Tia Karina passou bem. E hoje a tia Karina ainda não tá na nossa salinha, mas mais tarde a tia Karina vai postar um videozinho da nossa salinha para ver como é que tá ficando bonitinha. Surpresa, mais tarde a Karina mostra, tá bom? E hoje, né, eu queria começar agradecendo a participação de todos os papais, as mamães, os adultos responsáveis que estão ajudando a responder a nossa avaliação diagnóstica. A tia ficou muito feliz, né? Todo mundo postando, né? E fazendo as tarefinhas, cada uma mais linda que a outra. A tia Karina fica muito feliz, tá bom? E ontem a gente falou, né, do eu, o outro e o nós, né? E hoje nós vamos falar do corpo, gesto e movimento, que é todas as atividades que a gente faz, né? A gente que está na educação infantil, né? As crianças aprendem brincando e mexe muito com o corpo. Então eu queria assim, eu agradeço que a tia Karina pegou uma turminha maravilhosa, de crianças maravilhosas e de papais e mamães comprometidos, né? Que a tia sabe que é difícil, tem outros filhos, tem outros afazeres, né? Mas a gente não pode deixar a educação de lado, né? E o corpo e o gesto e os movimentos, a gente faz isso o tempo todo, né? Na escola também. Então, vamos começar falando do questionário, né, de hoje. Quem tiver qualquer dúvida, a tia Karina tá a tarde inteira aqui, pode perguntar lá no privado, tá bom? Quem não terminou de fazer as tarefinhas, né, que eu vi, alguns mandaram essa, nem todos mandaram. Pode continuar mandando, manda no privado da tia, tá bom? Não precisa mandar lá no grupo, não, tá? E hoje nós vamos falar do corpo, gesto e movimento. Lembrando que quem preenche esse aqui é o adulto, né? De vez em quando tem umas tarefinhas para a criança fazer, mas essa semana primordial a gente está respondendo essa ficha, para a gente saber a que nível tá as crianças, o que a gente pode estar fazendo durante o ano inteiro para estar desenvolvendo essas crianças, tá bom? Então, a primeira pergunta de hoje, do nosso questionário, é: a criança identifica e nomeia as partes do seu corpo? Claro que a gente vai estar estudando, vamos estar falando isso mais, mas se a criança já tem um conhecimento prévio, é bom a gente identificar. Então, é bom que você mostre para a criança a parte do corpo. O que é isso? O que é isso, né? Como se chama? E esse aqui? E esses? Qual o nome desses aqui? E dela inteira? Qual é? Isso aqui. Então, você vai mostrando mesmo as partes do corpo e vai identificando. Se ele identifica quase todos, você pode colocar que identifica. Se você ajuda ainda a falar alguns nomes, coloca aqui com ajuda, né, que reconhece. E se ele tem, assim, a maioria das partes ele não reconhece, pode colocar, não tem problema, que a gente vai estar desenvolvendo isso durante o ano, tá bom? Número 2. A criança consegue realizar movimentos rítmicos seguindo orientações? Por exemplo, se a gente manda ele bater num tamborzinho, né? Aí mudou. Criança consegue? Alguma coisa assim parecida. Lembra daqueles tamborzinhos que nós fizemos, né? Aquela musiquinha? Então, aquilo lá é uma demonstração que a criança dá conta de fazer, tá bom? Número 3. A criança consegue descer escada alternando os pés? Aí a gente identifica nesses movimentos se a criança tem uma dificuldade dela mesmo ou pode ter alguma outra característica. A tia sabe que tem algumas crianças no grupo que têm algumas necessidades especiais, né? E então a tia quer pedir para esses pais que sabem que a criança já tem uma dificuldade, falar comigo no privado, me explicar qual é o probleminha que a criança tem. Não precisa preocupar, ele vai continuar na turma, a gente vai fazer as atividades e, se for necessário, a gente vai adequar algumas necessidades, algumas atividades às crianças que precisam, tá bom? Mas não preocupa, a criança tem que socializar, ela tem que estar nesse grupo, tá bom? E ela vai ser muito bem recebida, tanto pela tia quanto pelos coleguinhas, né? Nossas coleguinhas da turma são tão amáveis toda vez que chega alguém, não é? Então,
Então, tia Karina tá muito feliz com a turminha dela. E principalmente com os papais e as mamães, que estão ajudando, estão sendo o braço direito da tia aí. Quase um professor em casa, né? Um professor, tia sabe, não é fácil, tá? Então, quem tiver, manda no privado, olha, minha criança tem, assim, mais dificuldade com isso ou com aquilo. Já tem mães me procurando e falando, sabe? Às vezes a mãe fica preocupada e às vezes não é nada, tá bom? E o que tiver que a gente orientar melhor, a gente vai buscar, a gente tem grupo de ajudas para resolver determinados algumas coisas que tem nas crianças, né? Algumas dificuldades. A gente tem grupo que nos ajuda aqui na Secretaria de Educação, tá bom? Então, vamos lá. Número 4. Demonstre em situações do cotidiano hábitos de autocuidado, como escovar os dentes, pentear os cabelos, vestir suas roupas, né? Porque a criança, ela precisa de ter um hábito, né? Um hábito de leitura, um hábito na escola. Leitura que eu falo é ler mesmo, ler o mundo, né? Saber como o mundo funciona. Então, ela começa a fazer essa leitura de mundo. Olha, eu tenho que acordar, eu tenho que escovar os dentes. Todo mundo acorda e escova os dentes. Depois das refeições, ideal que a gente escove os dentes, né? Ter o autocuidado, né, com a sua aparência, porque ela sabe que ela é um indivíduo, que ela é diferente dos demais, que ela ocupa esse corpo, então ela tem que cuidar desse corpo, é importante, viu? E as suas roupas, alguém veste essa roupa na criança ou ela mesma já consegue se vestir, tá bom? Número 5. A criança consegue andar em um traçado em linha reta, sem sair fora dele? A gente já fez algumas atividadezinhas assim, né, de pular, de sair, e nessa semana tem essa atividade de passar por cima de uma corda para ver, né, o equilíbrio, tá? Número 6. Consegue realizar atividades com brinquedos e objetos, aplicando as noções de dentro e fora, por cima e por baixo? É aquelas brincadeiras que a gente fala, né? Coloca por cima, do lado, direita, esquerda, dentro, fora, tá? Se a criança reconhece esses comandos. Número 7. A criança equilibra-se e mantém-se equilibrada em um pé só? Nós já fizemos atividades dessa maneira, lembra? Que ainda era de pular, né? E também teve aquela da yoga, muitas crianças fizeram aquela, né, da posição de ficar num pé só, tá? Equilíbrio, tá? Número 8, a criança consegue fazer gestos de mímica, pular, saltar, correr em jogos, brincadeiras e danças? Muito importante. O desenvolvimento da criança é brincando. Então, a gente vai fazer tarefinha aqui, a gente sempre faz tarefinha, tem tarefinha de escrita, né? Mas o mais importante é essa socialização, que está um pouco prejudicada por conta da pandemia, né? Então, a criança não pode estar se relacionando. Tem uns que ainda se relacionam com os primos, com os irmãos, né? Mas tem crianças que são sozinhas, então tem que relacionar agora, nesse momento, mais com os pais mesmo, com um adulto que cuida, né? Mas é muito importante. Então, a gente fazer mímica, quando a tia fala assim, vamos imitar a parte da história que mais gostou, né? Então, é nesse sentido desse desenvolvimento. Pular, saltar, correr, em jogos e brincadeiras. A tia sempre manda essas coisas para fazer, né? E hoje acho que tem mais. Número 9. A criança consegue deslocar seu corpo orientando-se por noções como para frente, para trás, dentro, fora, né? Dentro, por exemplo, num quadrado, faz, né, dentro de em casa mesmo, por exemplo, na cerâmica, né? Porcelanato, pula de um quadro para o outro. Você pode fazer esse exercício com a criança aí para ver se ela consegue esses comandos para frente, para trás, para um lado, para o outro. Tem umas musiquinhas que ajudam isso também, tá bom? Número 10. A criança faz variações com brincadeiras de seu repertório. Brinca de pique-pega, brinca de carrinho, brinca de amarelinha, pique-esconde, circuito, né? Pula na cama, pula em outros lugares. Faz esses exercícios, isso é muito importante para a criança, tá? E essa é a nossa avaliação de hoje. E aqui é o local que vocês vão colocar, tá bom? Não se preocupa, seja bastante sincero, porque qualquer dificuldade que tiver, a gente vai trabalhar em cima dela e ele vai sanar essa dificuldade, tá bom?
atividade prática de hoje é assim, pular corda. Pular corda, é bom pular corda, né? 2 pessoas para segurar a corda, uma ou mais crianças para brincar. Eu já brinquei várias vezes que só tinha 2 pessoas. Às vezes só uma, né? Aí a gente pula a corda sozinho, né? Mas para criança agora, nesse momento não é o ideal. O ideal é ter 2 pessoas segurando. Mas eu tô sozinha com a minha criança, só eu e ela. Pode amarrar no portão, pode amarrar na maçaneta da porta, né? Se tiver a corda, também tem aqueles que não tem. Então a tia Karina fala assim, quem não tem corda, vamos fingir que tem uma corda, que isso também usa muito a imaginação da criança. Faz de conta que tem uma corda. E como é que pula? A tia vai mandar um videozinho depois pra mostrando aí pra vocês. A tia Karina, quando era criança, brincava de uma que era assim, um homem bateu em minha porta. Aí você vai pulando. E eu abri. Senhoras e senhores, pulem de um pé só. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, dê uma viradinha e vá pro olho da rua. Mas eu achava bom, era bom demais. Entendeu? Mas se tiver a corda, faz, é tão divertido. Se não tiver a corda, faz a corda. Se a mamãe estiver junto com a criança, a mamãe tá passando a corda. Faz de conta que tem uma corda aqui e a mamãe está passando a corda. E aí vocês fazem o movimento, tá bom? Dá pra fazer, tá bom? Aí aqui tem as orientações, uma pessoa que estiver segurando a corda dará os comandos, que pode ser andar por cima da corda, pular por cima, passar por baixo. Tem aquela brincadeira, né, que segura a corda e passa por baixo, né? Tem várias, pular, tem várias coisas que você pode fazer, tá bom? Registre um pequeno vídeo e envie para o grupo da turminha. A tia Karina quer ver, tá bom? E essa é a nossa atividade de hoje. Esses vídeos estão ficando grandes porque a tia tem que explicar tudo, né? E a gente decidiu que ia fazer um vídeo só, tá bom? Mas quando voltar nossas aulinhas, a tia vai diminuir um pouco o vídeo, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco.